Vamos iniciar a aula de materiais e processo de construção veicular 1. Hoje vou apresentar, então, como já estava comentando com vocês, um processo bastante típico, aplicável na indústria automotiva, porém pouco tratado nas aulas de engenharia, né? Eu já falei para vocês desse processo, porém não entrei em muitos detalhes, porque sabia que teríamos este momento, né? O processo do qual eu vou falar hoje é o que se conhece com o nome de Taylor. Então, é considerado um processo especial de conformação de chapas e não vamos entrar nos detalhes de como este processo se aplica na indústria automotiva, né? A respeito dos fundamentos do Taylor Blanking, é o que nós vamos ver hoje, né? Bom, a primeira coisa que eu vou apresentar a vocês é a definição do que se entende por Taylor Blanking, não? E essa definição aí é uma definição bastante clássica, né? Bem difundida, não? Junção de chapas de aço sob medida. Então, veja, junção de chapas de aço sob medida. Já nessa primeira frase tem muita coisa para se comentar, não? Combinando diversas classes e ou várias espessuras e ou vários revestimentos, até mesmo materiais dissimilares, mediante processos de soldagem que adotam a forma desejada após sua conformação. Ou seja, o que eu estou querendo definir por Taylor Blanking? Um procedimento de trabalho que me permite obter blankings sob medida da peça que eu vou conformar, que antes da conformação podem ser elaborados variando diferentes fatores, né? Um fator poderia ser, por exemplo, a espessura. Outro fator poderia ser o tipo de material. Outro fator poderia ser se tem ou não tem revestimento, né? Então, são três grandes fatores, sim? Espessura, tipo de material, se tem ou não tem revestimento. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou, primeiro que tudo, criar um blanking numa forma pré-estabelecida e tendo essa relação de fatores, e depois que esse blanking está totalmente concebido, então a gente passa para a etapa de conformação mecânica, que no caso seria uma estampagem, né? Então, as imagens que eu vou mostrar posteriormente vão permitir visualizar melhor esse processo. O Taylor Blanking é um processo que se desenvolveu bem no início dos anos 70, quando se queria reaproveitar retalhos de materiais que eram descartados. Quando você está fabricando determinados componentes, você tem retalhos de chapas, né, que podem ser descartados. Dependendo muito da forma do estampo que você desenvolveu naquele momento para poder fabricar a peça, não? Pode acontecer de você ter tanto resíduo nesse processo de fabricação por estampagem, resíduo de chapa, não? Que partes desses resíduos podem ser reaproveitados, e usando o conceito de Taylor Blanking, então você fabrica a partir desses retalhos determinados componentes de tamanho pequeno, geralmente eram tamanhos pequenos, sim? Para a partir de essa junção de chapas de tamanhos pequenos, você obter então o blanking de uma peça a ser estampada também em tamanho pequeno. Então, naquele tempo, 1970, 1980, não? O Taylor Blanking ele tinha uma finalidade mais de cunho econômico, né? Do que de cunho estratégico. Quero reaproveitar, quero reduzir o descarte. Tinha já um apelo ambiental, mas naquela época, 1970, o apelo ambiental nos projetos de construção automotiva eram muito limitados, como hoje, que estão muito mais evoluídos, né? Então, naquele tempo era mais econômico. Não quero descartar tanta chapa de aço, vou ver o que eu faço com esses retalhos. O que se me ocorre, num primeiro momento, é juntar chapas de espessura equivalente, do mesmo material, né? Imagina que você tinha uma bobina de aço de 3 milímetros de espessura e você tinha 60% da área dessa chapa era descarte, né? A outra parte era o que se constituía como blanking para a peça que ia ser estampada, a outra parte dessa chapa, dessa área útil, era descartada. Então, o que você fazia? Você pegava esses retalhos, né? Cortava eles de forma conveniente,
unia eles através de um procedimento de soldagem e depois disso você levava esse conjunto soldado para uma prensa e estampava o componente. Era mais ou menos isso o que acontecia, né? Por que não evoluiu tanto esse Taylor Blanking, né? Bem no início dos anos 70, como hoje está tão difundido na indústria? Porque, veja, para você poder ter Taylor Blanking, você precisa ter um processo de corte bem ajustado, né? Quando você corta uma chapa, e os cortes que se faziam nos anos 70 eram cortes por cisalhamento, uma guilhotina convencional, né? E você analisa a face da chapa, né? Essa face, por vezes, ficava muito irregular, rugosa, né? O que dificultava o encosto de uma em relação à outra, né? Então, ficava uma linha neutra, assim, quando você olhava assim, dava para ver do outro lado da chapa qualquer coisa que você tiver nos fundos, né? A dificuldade do corte, a imprecisão do corte dificultou naturalmente a expansão desse processo posteriormente, não? Então se usava geralmente para pequenas peças onde os cortes podiam ser mais precisos e onde não tínhamos que investir tanto tempo em soldagem. Porque, perceba, para você unir uma chapa com a outra, você precisa ter um processo de junção. Começa a definição por junção de chapas, certo? Então, esse processo de junção nos anos 70 era a soldagem por TIG, por MIG, e naquele tempo, os próprios processos de soldagem TIG e MIG não estavam tão evoluídos em termos de controle de processo quanto estão hoje, né? Portanto, era muito difícil você, do ponto de vista da sua produtividade, não? Era muito difícil, digamos que, implementar, generalizar esse processo na década dos anos 70. Com o desenvolvimento das tecnologias a laser, né? Isso já envolve corte a laser e solda a laser, né? Os processos de Taylor Blanking, digamos que saíram da gaveta, né? A partir de 1995, ano 2000, hein? Começaram a sair da gaveta os Taylor Blankings. Por quê? Porque já nessa época nós tínhamos muito bem estruturados os processos de soldagem a laser, né? E também os processos de corte a laser. Então, todas aquelas imprecisões superficiais que você tinha num corte mecânico por cisalhamento, na década dos anos 70, você já resolvia na década dos anos 1990, 2000, com a precisão do corte a laser, né? Sem contar de que a produtividade de uma máquina de corte a laser era muito maior do que em um processo de corte convencional, né? E claro que quando você já tem uma superfície bem cortada, sem nenhum tipo de irregularidade, o encosto de uma chapa com a outra se torna 100% viável, né? E depois você vem então com a costura laser e você aplica a costura laser e você consegue ter então o objeto, nesse caso um blanking, com uma forma pré-estabelecida para posteriormente você conformar esse blanking e obter então um produto que é o que você vai ter na indústria, não? Então, o que o Taylor Blanking pressupõe? O Taylor Blanking pressupõe um blanking constituído por materiais diferentes, seja de espessuras, ou seja de comportamentos mecânicos diferentes, com ou sem revestimento, ou com um revestimento igual a outro, ou com revestimentos diferentes, ok? Então, em 1995, a partir de 1995, houve naturalmente mudamos a visão do uso do Taylor Blanking, passamos a ter uma visão de cunho mais técnico, né? De viabilidade técnica. Com que finalidade? Com a finalidade de poder reduzir o peso das estruturas a partir de um uso otimizado de materiais para fins da engenharia. Então, quando você analisa um projeto, de qualquer que seja o elemento estrutural, e você faz uma análise numérica, e você faz uma análise de distribuição de esforços nesse elemento, você vai ver que você vai ter em determinados pontos desse elemento um pico de tensão, né? Uma região desse elemento mais sobrecarregada do que outra região.
né? Então, o que você normalmente faria? Você teria que colher o material, selecionar o material, que venha a suprir, em termos de comportamento mecânico, o limite de resistência daquele ponto mais sobrecarregado. Então, se o critério de escolha do material é espessura para garantir a condição de projeto, que é o conceito de engenharia muito utilizado nos anos 90 até os anos 2000, antes da chegada dos aços avançados, qualquer engenheiro de projeto teria que pensar em garantir resistência mecânica utilizando como critério espessura de parede. Anos 50, veículos anos 50, você vai analisar a espessura de parede da chapa utilizada para a conformação de uma porta. A espessura de parede daquela chapa é de 4 milímetros aproximadamente. A espessura de parede da chapa de uma porta hoje em dia é de aproximadamente 0,8 ou 1 milímetro no máximo, né? Mas por quê? Porque nós aqui, nesse caso, nesses projetos mais recentes, utilizamos aços de ultra alta resistência. Então, aqui o conceito de seleção do material é aço de alta resistência baseado em todo o controle microestrutural que você desenvolve ao longo da fabricação dessa chapa de aço, né? Então, o critério aqui não é mais espessura, o critério aqui é mais resistência. Então, se você vai, por exemplo, desenvolver um componente estrutural onde você tem em um ponto mais tensão do que em outro ponto, através do uso do Taylor Blanking, você consegue desenhar um blanking que, no fim, quando estampado o componente, você consiga ter, a partir dele, naquele ponto de maior tensão, um aço com mais resistência mecânica, diferente do que aquele aço que você tem no ponto de menor tensão, né? Então, da mesma forma que você, então, faz uma análise estrutural usando elementos finitos e determina a distribuição de tensões nesse elemento, e com isso você consegue ver que naquele ponto ele precisa mais resistência do que nesse outro ponto. Então, o Taylor Blanking vem como uma tecnologia de análise técnica, de vantagem técnica sobre o produto que você está desenvolvendo. Então, perceba você que com o Taylor Blanking eu consigo reduzir muito peso, porque eu vou simplesmente aumentar a espessura de parede naquele ponto onde eu tenho uma maior demanda de resistência mecânica, se ainda continuar usando... Nossa, o que foi isso? Conseguiram me ouvir? Deu um barulho aqui. Acho que Alô? alguém abriu o microfone. Tá, beleza, ok. Tá bom. Então, vamos passar para o próximo quadro e aí vocês conseguem entender mais ainda isso que eu estou falando para vocês, né? Então, o que a gente vê na indústria automotiva, não? A gente vê uma preocupação pela redução do peso da estrutura veicular, né? Então, eu estou mostrando nesse quadro, no canto superior direito, as premissas para que isso aconteça na indústria automotiva. Por um lado, eu vejo uma necessidade de alívio de massa, por outro lado, eu vejo uma necessidade de reduzir custo e, por outro lado, eu vejo uma necessidade de garantir desempenho mecânico, né? Então, Professor, oi. uma dúvida. No nosso trabalho, a gente decidiu utilizar um material chamado PHS. Aham. Aí a gente até pegou um orçamento da Ducol para ver quanto é que saía. O professor concorda a gente fazer com esse tipo de material? Da Docol, Acho que era Ducol que a gente fez o orçamento, se eu não me engano. mas não é Docol, não é Docol, é Docol, empresa Docol, certo? Isso. Estrangeira, não? Uhum. Beleza, não tem problema nenhum. Só que tem alternativas nacionais para esse material, tá? Depois a gente pode conversar sobre isso. Tá bom, obrigado, professor. Mas o certo é que tem três, aqui nesse caso tem três requisitos. O requisito de desempenho técnico, né? O requisito de alívio de massa e o requisito de redução de custos. São os três requisitos que você precisa entender que vocês vão precisar trabalhar, não? Então, na verdade, quando a gente analisa esses três requisitos, existe no meio da junção desses três círculos um negocinho chamado blanking, né? Então, se eu consigo desenvolver um blanking que me permita otimizar esses três requisitos,
eu vou conseguir reduzir muito mais massa sem comprometer a resistência mecânica, ajustando o custo de fabricação do elemento baseado no quê? Baseado no projeto estrutural desse componente, né? Até 65% das peças podem ser produzidas com Taylor Blanking. Eu estou mostrando aí a parte inferior de uma carroceria de um veículo Volkswagen e todos esses elementos que estão ali identificados por cores diferentes, cada cor representa um material, né? Vocês vão ver que, por exemplo, nos elementos estruturais que permitem reforço, resistência, rigidez torsional, né, que é um dos requisitos mecânicos que é estabelecido para poder avaliar o desempenho estrutural de uma carroceria, não? Essa rigidez torsional se dá através do uso de materiais de alta resistência ou de ultra alta resistência mecânica. Em todos esses materiais, em todos esses componentes, aí vocês vão ver a aplicação do Taylor Blanking. Então, vamos um pouco mais a fundo o que é esse Taylor Blanking. Se eu trago agora aquele conceito para essa representação gráfica que está aí, o que o Taylor Blanking pressupõe? Vocês vão ter do lado direito, não, a junção de 3 chapas com cores diferentes, certo? Então, você tem um blanking constituído por retalhos de aços diferentes. O que pode variar nesses aços? Pode variar a qualidade do material. Quando a gente fala qualidade do material, nós estamos falando assim de um aço, por exemplo, que pode ser um aço microligado, que tem um limite de escoamento de 380 megapascal. Depois, imaginamos que seja esse o aço azul, né? Depois nós vamos ter, por exemplo, um aço trip, que tem um limite de escoamento de 720 megapascal, quase o dobro do aço microligado. E depois nós vamos ter um aço Usibor, que tem um limite de escoamento de 1.500 megapascal. É o aço que está mais para o fundo, assim. Não sei a cor que está aparecendo aí para vocês, mas para mim é uma cor tipo lilás, alguma coisa assim, né? Bom, veja, de qualquer forma, a qualidade do material está atrelada ao que? Ao limite de resistência mecânica dele. Então, quando a gente fala de qualidade de material aqui, nós estamos falando do limite de resistência mecânica desse material. Okay? Eu posso ter um blanking constituído, um blanking híbrido obtido através de Taylor Blanking, híbrido obtido através de Taylor Blanking, contendo qualidades diferentes de materiais, mantendo a espessura. Ok? E todos eles com revestimentos. Depois eu posso ter qualidade de materiais diferentes, com espessuras diferentes e com e sem qualidade de revestimento. Entenderam quantas variáveis você pode ter nesse processo de Taylor Blanking? Então, geralmente, o Taylor Blanking, quando se faz Taylor Blanking, se faz experimento. Alguém me diz assim que como aproximar a disciplina para incorporar nela mais método científico de trabalho. O Taylor Blanking é um processo que exige muita experimentação. Muita experimentação. Então, você desenvolve um blanking para uma coluna B, por exemplo, variando os materiais em qualidade, mantendo a espessura, né? Sem revestimentos. E você vai ter um comportamento diferente se você faz o blanking híbrido com um material mais em conta, porém um pouquinho mais espesso, e o resto do material com material de resistência mecânica intermediária, né? Com um valor intermediário também. Então, perceba você como, através do Taylor Blanking, você consegue mudar as condições desse processo. Como é que se define isso no dia a dia na indústria, não? Você tem a coluna B, você tem a travessa de teto, qualquer que seja o elemento estrutural que você queira fabricar. O projeto dele já existe, está já desenvolvido. Se faz uma análise de distribuição de tensões, se identificam os pontos onde se solicita mais esforço a esse elemento e nesse sentido a gente começa a analisar assim o que pode ser mais interessante, o que pode ser mais factível. Naquele ponto onde nós temos maior concentração de tensão,
aumentamos a espessura e usamos um material de resistência intermediária, ou reduzimos um pouquinho a espessura e aumentamos a resistência a esse material. O que vai definir que realmente eu possa ir por um caminho onde varia a espessura, ou ir por um caminho onde eu mantenho a espessura e vario a qualidade do material que eu estou usando nas diferentes porções do blanking? Vai depender muito, sabe o que, do ferramental que você tem para fabricar o elemento posteriormente, porque vou lembrá-lo de que o Tailor Blanking simplesmente é um procedimento de trabalho que permite juntar chapas, variando todas essas condições, para a partir dele obter um blanking híbrido que seja posteriormente estampado, e a partir desse momento você obter, a partir desse blanking híbrido, o componente que você deseja estampar. Então, esse componente que vocês estão desenvolvendo, ele pode ser assim, olha, que tal se a gente desenvolver esse componente utilizando um blanking padrão universal? E o que é um blanking padrão universal? Um blanking em um único material, né? Em um único material. Então, você vai analisar o critério de resistência mecânica que o projeto precisa, que você precisa garantir no projeto, não? E você vai escolher o material baseado no quê? Baseado no limite de resistência mecânica que aquele ponto de maior exigência no projeto te está apresentando. Então, se o limite máxima resistência naquele ponto é 380, você tem que trabalhar com limite de escoamento acima de 380, 420. Qual é o fator de segurança que você vai utilizar para você decidir se vai ser 420? Imagine que seja, então, um aço com 420 megapascal. Isso significa o quê? Um blanking desse material significa uma chapa num formato pré-estabelecido antes da estampagem, que tem a espessura e a resistência mecânica daquele ponto de maior tensão. É isso. Isso é o convencional. O não convencional é você analisar, então, a distribuição de tensão e você distribuir ao longo do que vai ser o futuro projeto estrutural, que você decida quantos materiais cabem naquele blanking. E aí você usa como critério, mantemos a espessura, mas vamos variar a resistência conforme é a distribuição de tensão do elemento estrutural. Não se faz Tailor Blanking sem uma análise estrutural usando elementos finitos. Não se faz Tailor Blanking sem isso. Entendeu? Então, a premissa básica é uma análise estrutural. Depois que você faz a análise estrutural, e você então começa a viajar na maionese, no sentido de escolher qual material é mais factível para cada parte desse elemento, né? Então, basicamente, essa é a filosofia que está por trás do Tailor Blanking, né? Vou mostrar algumas vantagens, vou mostrar também desvantagens, né? E depois a gente vai apresentar várias aplicações, né? A primeira grande vantagem é a redução do número de peças no veículo, né? Quando você faz um Tailor Blanking, né? Você reduz o número de peças, né? Por quê? Porque o Tailor Blanking pressupõe, antes de mais nada, que uma peça ela é constituída por vários elementos que eles foram soldados antes da conformação mecânica, né? Nós vamos ver um exemplo em seguida do anel da porta, que vocês vão ver perfeitamente como é que esse número de peças é reduzido de uma peça produzida convencionalmente para uma peça produzida utilizando o Tailor Blanking. Então, otimização das tolerâncias de montagem, isso é extremamente importante. Imagina que você tenha que montar 6 peças para obter um produto como esse que eu estou aqui representando. Se você tiver que soldar 6 peças para obter esse produto, a gente percebe naturalmente que quando você faz um processo de soldagem, as distorções geométricas que são induzidas ao longo dos processos de soldagem. Isso exige o quê? Para você evitar essas reduções, essas desorientação, essas distorções por causa dos ciclos térmicos dos processos de soldagem. Como você evita isso? Utilizando o gabarito. Então, para cada conjunto soldado em uma peça que você vai depois montar na linha de montagem daquele veículo, para cada conjunto soldado você precisa de um dispositivo
né? Com o Taylor Blanking, você evita todos esses dispositivos, porque você já garante a solda antes da conformação mecânica. Qualquer distorção de geometria que você tem na solda do blanking antes da conformação mecânica se resolve depois na conformação mecânica. Então, é bem vantajoso isso, não? Melhoria do comportamento estrutural da carroceria, tal como melhora a absorção de energia, no caso do impacto, e naturalmente redução de peso. Melhor resistência, melhor combinação resistência-peso você consegue obter utilizando o Taylor Blanking. Então, vamos ver isso na sequência. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma única parte com cinco espessuras diferentes, utilizada no reforço dessa carroceria. Quais são as desvantagens do Taylor Blanking? A primeira grande desvantagem é o custo atrelado aos processos. Para você poder ter produtividade em Taylor Blanking, você precisa ter uma instalação fabril adequada para isso. Essa instalação fabril exige o quê? Exige máquinas, exige solda automatizada, exige corte automatizado, entendeu? Linhas completas robotizadas, né? Então, isso é uma grande desvantagem porque é um processo que exige já logo de cara um aporte de investimento muito alto, né? Mas todas as vantagens que ele tem na linha do tempo acabam compensando esse investimento, não? Para que você tenha uma ideia, na Europa, na década de 90, quando Taylor Blanking estava se iniciando, apenas uma indústria na Alemanha podia absorver a demanda da indústria automotiva naquele tempo na Alemanha, né? E quem usou os primeiros modelos de veículos que usaram Taylor Blanking naquela década, 1990 a 2000, isso foi ano 1995, 1997, foram os Audis, foram os Volvo, foram os Mercedes, né? Os tipos de veículo que incorporou essa tecnologia e depois essa tecnologia foi se disseminando, a indústria foi se estruturando, tem empresas especializadas em Taylor Blanking dispersas em todo o mundo, né? Aqui no Brasil tem 2 empresas especializadas em Taylor Blanking, né? Mas ainda é um ramo da indústria que precisa ser mais explorado, muito mais explorado, né? Mas em qualquer que seja o processo, a principal desvantagem é esse custo, né? Alta exigência na qualidade do corte das chapas, era o que estava falando para vocês. No início dos anos 70, quando foi utilizado pela primeira vez, se tinha mais uma ideia de vantagem econômica para reaproveitar o retalho. Mas aonde que inviabilizava um uso mais disseminado na indústria para outras aplicações, justamente pela qualidade do corte. A qualidade do corte ela é necessária, super necessária. Quando você vai soldar a topo 2 chapas, né, as faces que dão de encontro de uma chapa em relação à outra, elas têm que estar tão lisas, tão perfeitas, que quando você junta as duas, não pode passar luz através delas, entende? É o teste que se faz de qualidade de corte quando você faz um Taylor Blanking. Então, é muito importante que vocês entendam isso, né? Então, essa é uma desvantagem também. Está também naturalmente atrelado ao processo em questão, não? Alto custo de fabricação dos ferramentais. Então, veja, é desvantajoso por causa do custo para você ter todo o processo necessário para você cortar e soldar o blanking. Só que também tem um custo atrelado ao ferramental que você vai utilizar para poder, então, obter o componente estampado a partir desse Taylor Blanking. Então, eu quero que vocês entendam que numa estampagem convencional, onde você usa uma chapa, que ela tem uma resistência mecânica igual em qualquer que sejam os pontos dela, porque é um único aço, é muito fácil chegar e colocar essa chapa numa prensa e prensar ela, entendeu?
toda a superfície da matriz que é utilizada para estampar a chapa, toda a superfície da matriz, ela vai ter naturalmente a mesma resistência mecânica. Isso no convencional. No não convencional, conforme for o lado mais resistente, aquela matriz que vai alojar o lado do aço mais resistente precisa ter um comportamento mecânico diferente daquele outro lado da matriz onde não é tão necessário, onde o material que você vai estampar não exige tanto de resistência mecânica na aplicação, portanto, não é tão necessário ter um material de tanta resistência mecânica na matriz. Ou seja, da mesma forma que eu estou desenvolvendo um blanking híbrido, em que uma parte dele é mais resistente do que a outra, na hora de eu fabricar o ferramental, eu preciso lembrar de que ou eu capricho na seleção do aço, de forma que ele garanta a resistência mecânica para poder suprir a demanda de esforço na conformação da parte do elemento mais exigente, ou eu então faço uma matriz com superfície híbrida. Olha, é muito difícil, pelo método tradicional de fabricação de ferramentais, hein, você ter uma matriz de comportamento mecânico híbrido. Né? O que geralmente se faz, o que convencionalmente se faz, se seleciona o material da matriz que seja compatível com o limite de esforço que ele precisa absorver para estampar o ponto mais resistente daquele blanking que você desenhou usando o Taylor Blanking. É o que normalmente se faz, é o mais comum que se faz. Agora, com o desenvolvimento da indústria de manufatura aditiva, né, que nós vemos aí, por exemplo, impressão 3D, né, vai ser muito vantajoso. Ou seja, este problema que nós estamos mostrando aqui como desvantagem para o Taylor Blanking acaba se resolvendo com o desenvolvimento da manufatura aditiva. Por quê? Porque o que a manufatura aditiva vai pressupor? Fabricar um substrato de matriz com um material menos exigente e na superfície desse substrato, conforme for a resistência ou a demanda mecânica de forços que essa matriz precisa para estampagem, você deposita uma camada mais resistente ou menos resistente utilizando impressão 3D, por exemplo. Então, isso é bem vantajoso. Mas, igual, é caro, porque é assim, essas tecnologias de manufatura aditiva que estão batendo na nossa porta, não? Elas não são tão disseminadas e elas exigem um investimento muito alto. Então, ainda não vamos ver, pelo menos uns 10 anos pela frente, o dilema do ferramental que você vai utilizar para fabricar alguma coisa na indústria automotiva. E eu vou dizer assim para vocês que hoje a indústria automotiva sofre um colapso de máquinas e de ferramentais nas estamparias dessa indústria. Por quê? Porque as estamparias da indústria automotiva brasileira, elas foram desenhadas, dimensionadas para uma demanda de estampagem de aços de baixa e moderada resistência. E hoje em dia, os aços que estão sendo exigidos nos projetos de construção automotiva são aços de alta e de ultra alta resistência. Então, as máquinas que estão instaladas nem têm a potência suficiente para poder garantir o esforço mecânico que é necessário para deformar mecanicamente um material de ultra alta resistência. E, por outro lado, os ferramentais que estão instalados nessas máquinas, eles por vezes não comportam a resistência mecânica de superfície que eles precisam para deformar esses materiais de alta resistência. Este é o grande desafio da indústria automotiva brasileira neste momento. E aí onde a gente está fazendo projetos, é justamente nesse tópico onde a gente está desenvolvendo projetos com as montadoras de veículos, a concepção de um ferramental diferente que permita atender essas demandas. Tá? Eu estou representando isto nesse esquema que você vê do lado direito do slide. Não? Estou mostrando o que é convencional, estou mostrando o que é um Taylor Blanking. Não? No convencional, o que você tem? Você tem um conjunto punção matriz, como esse que eu estou representando, e você tem o quê? Você tem uma chapa comum. Você pressiona essa chapa e no decorrer
do processo de embutimento, ela vai copiando a forma do estampo que você usa como ferramenta. Isso é o convencional. No Tailor Blanking continua sendo a mesma coisa, né? Só que no Tailor Blanking, diferente do convencional, você tem um blanking com espessuras diferentes ou com materiais diferentes. E você precisa levar em consideração isso na hora de fabricar o ferramental. Qual é a grande vantagem? Qual é a grande vantagem que tem tudo isso? Você reduz o número de peças. No convencional, eu estou representando dois estágios, sim, do que seria parte A e parte B da peça que no Tailor Blanking eu chamaria AB. Então, pelo convencional, você teria a peça A e a peça B, e pelo Tailor Blanking você teria o AB junto. Antes de você montar o componente ou conjunto soldado, que é essa lateral do veículo que eu estou falando para vocês, pelo método convencional, você teria que utilizar um processo de soldagem para unir o A com o B. Pelo método Tailor Blanking, você não precisa desse processo convencional de soldagem para chegar a um conjunto como esse que eu estou representando aí, ok? A qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá?